Fala, Vert. Muito boa noite, tudo bom? Então, estou aqui gravando a live de vocês. Infelizmente, tivemos problemas técnicos, não consegui realizar a transmissão ao vivo, mas nada que a gente não resolva para uma próxima ocasião. Mas não tem problema, o importante é o conteúdo chegar até você. Então, estou aqui hoje para conversar com você sobre anemia hemolítica e quando que o hemograma mostra o caminho para a gente em relação a essa enfermidade tão importante e tão frequente na nossa rotina. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo é exclusivamente para estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários. Perfeitamente? Bom, como nós não estamos ao vivo, as dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto da aula de hoje, vocês podem encaminhar aqui mesmo no YouTube ou no Instagram da Prof. Helena, Prof. Heloísa, ou no meu Instagram, @ferianpaulo. Vou responder a todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Não deixem de mandar, por favor. Então vamos em frente, pessoal. Primeiramente, gostaria de fazer um breve apanhado com você a respeito de anemia, das classificações da anemia e como que a gente deve raciocinar quando a gente se depara com um caso de anemia. Lembrando então que a anemia é caracterizada única e exclusivamente por um decréscimo no hematócrito ou na hemoglobina ou no número de hemácias. Esses índices dizem para nós a mesma coisa. Então, quando a gente tem um processo de anemia, da diminuição da massa eritrocitária, a gente tem que sempre pensar o seguinte: eu estou lidando com uma anemia regenerativa ou com uma anemia arregenerativa? Porque isso muda completamente do ponto de vista de abordagem diagnóstica. E como que eu vou determinar se essa anemia é regenerativa ou arregenerativa? Principalmente pela contagem de reticulócitos, que determina para a gente, então, se está tendo uma resposta da medula óssea em relação a este processo anêmico. Claro que os índices hematimétricos ajudam muito. O VGM e o CHGM nos ajudam a supor, a prever se essa anemia é de fato regenerativa ou arregenerativa. Mas, de forma mais objetiva, o reticulócito, a contagem de reticulócito, é a melhor maneira de você determinar se uma anemia é regenerativa ou arregenerativa. Lembrando, então, anemias regenerativas, em geral, têm uma contagem de reticulócitos acima de 60 mil ou, numa boa regeneração, acima de 200 mil reticulócitos. Enquanto anemias arregenerativas têm contagem de reticulócitos normalmente abaixo de 60 mil. Lembrando que a medula precisa de tempo para responder a um processo anêmico. Então, isso pode demorar aí entre 48 e 96 horas. Num processo inicial de anemia, ela pode ser arregenerativa, mas com o decorrer dos dias, monta-se um processo de regeneração da medula e ela passa então a ser de caráter regenerativo. Muito bem. Anemias arregenerativas são aquelas causadas principalmente fora da medula óssea por doença renal crônica, ou seja, uma deficiência na produção de eritropoetina, que leva então a uma deficiência de produção de hemácias pela medula óssea, ou enfermidades diretamente relacionadas à medula óssea, como por exemplo a anemia da doença crônica, onde há um sequestro de ferro no sistema monocítico fagocitário, prejudicando a produção de hemácias, e aí qualquer processo crônico pode estar envolvido, neoplasia, inflamações, infecções, doenças autoimunes, imunomediadas e por aí vamos. A anemia da doença endócrina, que é uma anemia que tende a ser pouco importante, de baixa magnitude, como por exemplo observamos no hipotireoidismo. As condições que causam aplasia de medula, principalmente a aplasia eritroide pura e idiopática, onde a gente tem uma deficiência então de produção de eritrócitos diretamente na medula, e as condições de mielotísica, onde a gente tem uma invasão medular por células neoplásicas, que então substituem o tecido normal por malignidade, causando então uma deficiência de produção de eritrócitos. Dá exemplo, professor? Sim, dou exemplos. Linfoma, leucemia, histiocitose, mastocitose são exemplos de neoplasias que podem causar invasão medular e, consequentemente, anemia. E nesses casos a gente normalmente não tem apenas anemia, mas citopenias combinadas, trombocitopenia, leucopenia e por aí vai.
E por fim, nós temos as anemias consideradas então regenerativas. E quando a gente tem um processo de regeneração, basicamente a gente pode ter uma anemia por hemorragia, perda sanguínea, nos processos de distúrbio de coagulação ou perda traumática, por exemplo. E nós temos então o tema da nossa aula de hoje, que é a doença hemolítica, que é então caracterizada por ser uma anemia normalmente fortemente regenerativa. E por isso ela está em azul ali no seu slide, porque ela para nós hoje é o que importa. Então vamos falar de doença hemolítica em cães e gatos. Bacana, pessoal? Muito bem, primeiramente vamos falar sobre o que pode causar hemólise em cães e gatos, né? E vocês vão perceber que temos aí 6 quadradinhos, sendo que 2 deles estão na cor verde. E por que eles estão na cor verde, professor? Porque eles são mais importantes, são mais frequentes, são mais rotineiros. Tudo bem, Vete? Então, a gente pode ter uma anemia hemolítica causada por agentes infecciosos. Aqui no Brasil, quais que são importantes? Principalmente a babésia e no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a rangeliose também é comumente descrita como um agente causador de hemólise em cães. No caso do gato, o principal agente infeccioso é o Mycoplasma haemophilus, então que pode causar doença hemolítica significativa. Lembrando que, embora sejam agentes infecciosos, boa parte deles, se não todos, causam hemólise por mecanismos imunomediados, tá? Então não deixa de ser uma anemia hemolítica imunomediada. Professor, erliquiose, então vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Erliquiose não causa hemólise significativa. Então, não é esperado que haja uma doença hemolítica importante no caso de erliquiose. Bacana, pessoal? Não vamos confundir, então. E leishmaniose, mesma coisa. Não causa doença hemolítica, tá bom? Bom, causas congênitas são muito raras. Quem já atendeu uma deficiência de fosfofrutoquinase, né? É uma coisa muito improvável da gente atender na nossa rotina, pode acontecer, mas são enfermidades raras, né? Piruvato-quinase, fosfofrutoquinase, então são coisas muito raras e normalmente ligadas principalmente a algumas raças específicas. Fármacos podem causar doença hemolítica, muitos são listados na literatura, mas a maioria deles carece de uma comprovação científica cabal. Então, por exemplo, cefalosporinas, penicilinas, sulfa, supostamente todos esses fármacos podem causar doença hemolítica, mas no último consenso sobre anemia hemolítica imunomediada, chegou-se à conclusão de que não existe uma evidência consistente da hemólise causada por determinado fármaco. Embora possa acontecer, a gente ainda carece de uma confirmação científica plena em relação a isso. Oxidantes, vou dar o exemplo aqui principalmente do acetaminofeno, nosso tão querido paracetamol, que pode causar então anemia por corpúsculo de Hens em gatos com fagocitose de hemácias. Então, agentes oxidantes podem causar anemia hemolítica em cães e gatos. Eletrolítica, basicamente a hipofosfatemia. Poxa, é muito difícil, né? Quando que a gente vê hipofosfatemia? Vai lá na aula do nosso curso, você vai ver que tem um módulo de eletrólitos onde eu falo só sobre hipofosfatemia. Mas é lógico que eu não vou deixar vocês sem a informação aqui, né, Beth? Então, a anemia eletrolítica ela está ligada à hipofosfatemia, principalmente quando a gente está tratando uma diabetes mellitus, uma cetoacidose diabética, a gente usa insulina, joga glicose para dentro da célula e acaba jogando fosfato e acaba causando, então, uma hipofosfatemia que pode cursar com hemólise, então pode cursar com anemia hemolítica. Mas percebam que é um evento muito específico e bastante incomum. E por fim, as idiopáticas que estão em verde, porque são comuns, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de anemias hemolíticas, principalmente imunomediadas, que a gente não sabe a causa, né? É evidente que a causa existe, mas a gente então tem uma incapacidade em determinar essa causa. Então, na nossa rotina, a maioria dos casos de hemólise são idiopáticos ou causados por infecções e de forma menos frequente pode ser congênito, pode ser por fármaco, por agente oxidante e eletrolítica. Tudo bem, pessoal? Por hipofosfatemia, mais precisamente falando. Vamos falar um pouquinho da fisiopatologia da anemia hemolítica. Basicamente, se vocês forem ver na literatura, a gente tem duas formas de anemia hemolítica.
Anemia hemolítica extravascular, aquela que é causada então pelo sistema monocítico fagocitário, no baço, no fígado principalmente, onde a hemácia passa por lá, então ela é fagocitada. Então ocorre uma hemólise pela fagocitose do sistema monocítico fagocitário, no baço principalmente e também no fígado. Tá ok? Então é dessa maneira que ocorre, e aí a gente tem tanto as anemias hemolíticas imunomediadas como aquela causada por alguns agentes, né? Então quando, por exemplo, você tem um agente oxidante que causa corpúsculo de Hens, a hemácia que passa pelo baço, ela vai ser fagocitada, porque isso é identificado pelo organismo. A maior parte das anemias em cães e gatos são extravasculares, as anemias hemolíticas. Tudo bem? E a gente também pode ter hemólise intravascular, quando a gente tem a atuação do anticorpo ativando o sistema complemento, que acaba então causando destruição da hemácia, e a gente pode também ter uma destruição diretamente causada pelo agente infeccioso ou supostamente também por fármacos. Como eu já dei um spoiler anteriormente, vocês já sabem qual que é o principal tipo que a gente atende: a hemólise extravascular. Sem sombra de dúvida, campeã de audiência, é a que mais causa problema para nós, é a que a gente mais atende na nossa rotina. Hemólise extravascular. Tudo bem, pessoal? Professor, do ponto de vista prático, é importante eu diferenciar uma hemólise extravascular de uma hemólise intravascular? Não, na verdade não. A gente não faz isso rotineiramente, a gente sabe que existem diferenças fisiopatológicas, mas do ponto de vista clínico, o mais importante é você identificar um evento hemolítico e poder tratá-lo de maneira apropriada. Tá joia, Vete? Vamos em frente, então. Falando agora sobre os aspectos clínicos propriamente ditos, a gente já falou sobre a etiologia, a gente já fez uma revisão de anemia, falamos sobre a etiologia da anemia hemolítica, falamos sobre a fisiopatologia da anemia hemolítica, agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos. O que eu espero em um paciente que esteja com doença hemolítica? Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça: a anemia hemolítica é uma anemia normalmente aguda. Portanto, ela tende a causar sinais clínicos de forma mais incisiva, de forma mais importante. Tá? Quando a gente tem uma anemia crônica, né, seja de qualquer origem, em geral esse organismo já teve tempo de lançar mão de mecanismos compensatórios, o que não é o caso da anemia aguda. Então, anemias agudas tendem, do ponto de vista clínico, a ser mais graves. Então, o paciente pode apresentar letargia, fraqueza intensa, taquipneia, dificuldade respiratória, em geral uma respiração profunda pode acontecer, tá? Taquicardia, palidez de mucosas e icterícia pode ser observado. A icterícia, em geral, ocorre quando o hematócrito está abaixo de 20% e em gatos provavelmente um pouco abaixo disso. A icterícia é muito mais comum em cães com anemia hemolítica do que em gatos com anemia hemolítica. Não que não possa ocorrer no gato, pode ocorrer. Tá? E uma característica muito importante, pessoal, é que essa icterícia é uma icterícia pálida. Diferente, por exemplo, da icterícia hepática, que frequentemente é observada com uma mucosa normal, então a gente vê aquela mucosa rósea entremeada com a icterícia, aqui a gente tem basicamente uma icterícia pálida, com a mucosa muitas vezes porcelana, em função da gravidade da doença hemolítica. A gente ainda pode perceber, em função da alta atividade do sistema monocítico fagocitário, a esplenomegalia, menos comumente a hepatomegalia, mas principalmente a esplenomegalia. Beleza, pessoal? Então, o que a gente observa numa hemólise aguda, fundamentalmente, é a fraqueza, a letargia, taquipneia, taquicardia, alteração, então, qualitativa também na respiração, muitas vezes com uma respiração mais profunda. Tá? Pode ser observado a palidez de mucosa isoladamente ou a palidez acompanhada de icterícia. Podemos estar também como sintomatologia clínica a alteração da coloração da urina em função do pigmento que nela está presente. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Bacana? Então é isso que eu espero fundamentalmente em termos clínicos num processo de doença hemolítica. Então vamos passar para a parte laboratorial. É o título dessa live de hoje, não é uma live que não é ao vivo, é gravada em função de problemas técnicos, lembro a vocês.
E vamos falar então do hemograma, né? Quando que ele mostra o caminho? Eu suspeito, né? Tem um paciente com características clínicas consistentes com anemia hemolítica, mas como que eu posso ver no hemograma, captar pistas que me levam então ao diagnóstico de anemia hemolítica? Então, primeiramente, o hematócrito. Em geral, pessoal, na doença hemolítica, ele está gravemente diminuído. Então, são anemias muito importantes. Mas muito cuidado, porque na abordagem inicial, às vezes o hematócrito não está tão baixo. Então, é muito importante a gente ver a cinética eritrocitária em hemogramas repetidos. Então, se você fez um hemograma hoje, o hematócrito está lá moderadamente diminuído, 27, 25, e você tem uma suspeita de hemólise, repete amanhã, repete depois de amanhã, e aí você vai ver o despencar do hematócrito, você vai acompanhar a cinética eritrocitária. E essa diminuição galopante do hematócrito é consistente, de fato, com doença hemolítica e também com a hemorragia, mas aí é relativamente fácil de diferenciar um evento do outro, porque a hemorragia você vai ter, de alguma maneira, alguma evidência de sangramento nesse paciente. Tudo bem? Então lembre-se disso. Observar a cinética eritrocitária. Lembrar que o hemograma reflete as alterações naquele exato momento em que você o coletou. E então é tudo muito dinâmico no organismo. Dali a algumas horas a coisa pode estar absolutamente diferente. Beleza, pessoal? Então muitas vezes na nossa mentoria a gente está discutindo com o aluno e a gente sugere que repita o exame dali a algum tempo para que a gente possa avaliar justamente essa cinética, não só do eritrócito, mas muitas vezes também do leucócito, da plaqueta, de todas as células que compõem aí o nosso universo hematológico. E muito, muito, muito importante... eu vou falar mais um pouquinho, esqueci de falar dos índices hematimétricos, tá? No caso da anemia hemolítica, a gente espera normalmente um VGM elevado, uma anemia macrocítica, muitas vezes hipocrômica, então VGM diminuído, em função aí da presença de células jovens, né? Que são grandes e acabam tendo então menor teor de hemoglobina e acaba acontecendo essa alteração nos índices hematimétricos. Mas como eu falei já anteriormente com vocês, são alterações um pouco mais grosseiras, né? Menos sensíveis e específicas. Então, o que a gente usa fundamentalmente para definir a regeneração é a contagem de reticulócitos, que espera-se que esteja aumentada em 48 a 96 horas após o início do evento hemolítico, né? Que dá aquele tempo para a resposta medular. Já falei para vocês que uma contagem acima de 60 mil já é indicativo de regeneração, acima de 200 mil é um forte componente regenerativo. E na anemia hemolítica, o que a gente espera? Um forte componente regenerativo. Então, é absolutamente fundamental o exame de reticulócito para definir a anemia como regenerativa e aumentar a nossa suspeita de evento hemolítico. Bacana, Vete? Vamos em frente, então. E a esferocitose é importante? Poxa, é muito importante e fortemente sugestiva de evento imunomediado. Mas, professor, o que é a esferocitose? O que é o esferócito? O esferócito é uma hemácia que perdeu a sua palidez central. E por que, professor, ele perdeu a sua palidez central? Porque ele tomou uma mordida de um macrófago. Isso, ele passou pelo baço ali e o sistema monocítico fagocitário, o macrófago, deu uma mordida, deu uma semifagocitada, dizemos assim, inventei esse termo agora, e ele perde aquela palidez central, né? Ele perde um fragmento, ele se recompõe e fica sem aquela palidez central. Então, o esferócito é um marco muito importante de evento hemolítico e provavelmente um evento hemolítico imunomediado. Tá? E o que se recomenda para determinar que existe uma esferocitose importante e como que se mede a sua sensibilidade e especificidade? De acordo com o último consenso de anemia hemolítica imunomediada, sobre o qual eu já fiz uma live para você, a gente considera que mais do que 5 esferócitos por campo de aumento de 100 vezes tem 63% de sensibilidade e 95% de especificidade no diagnóstico de uma anemia hemolítica imunomediada. Se você baixar esse número para 3 por campo em aumento de 100 vezes, você aumenta a sensibilidade,
mas diminui um pouco a especificidade. Então a sensibilidade sobe para 74% e a especificidade para 81%, desce para 81%. Então é muito importante a comunicação do clínico com o técnico ou com o veterinário do laboratório para que ele possa quantificar para você o número de esferócitos que ele está observando para a gente inferir de fato o significado disso do ponto de vista clínico. Bacana, pessoal? Então, o esferócito é muito importante para a gente no diagnóstico da anemia hemolítica, mais especificamente no diagnóstico da anemia hemolítica imunomediada. Então, a gente tem aqui no slide, né, um monte de esferócito, né? Então, a gente vê essas células redondinhas que perderam a sua palidez central. Olha aqui, a palidez central, a ausência de palidez central. É o esferócito. Joia? Vamos em frente. Então, a gente já viu que o hemograma mostra decréscimo importante do hematócrito, muitas vezes galopante, a presença do reticulócito, esperamos que seja de forma massiva, pelo menos com o decorrer dos dias, e a presença de esferócito. Tudo isso eu estou vendo no hemograma. Mas pode aparecer também eritrócito fantasma, que a gente nota aqui, ó, é essa célula que perdeu todo o seu componente central e que só pode ser observado em anemias hemolíticas imunomediadas se for feito imediatamente após a coleta, tá? Se decorrer algum tempo para análise do sangue, essas células provavelmente não vão ser observadas, tá? Então o eritrócito fantasma também é consistente com o quadro de anemia hemolítica imunomediada. Tudo isso, então, estamos vendo no hemograma. O teste de aglutinação em salina também não deixa de ser uma avaliação hematológica, tá? E ele é muito importante, pessoal. Quando for descrito para vocês que a amostra tem autoaglutinação, pode suspeitar fortemente que há um evento hemolítico imunomediado ocorrendo. O que significa autoaglutinação? Significa que na superfície da hemácia existem muitas imunoglobulinas e quando você tem muita imunoglobulina na superfície da hemácia, ela aglutina com outra hemácia. Então, nada mais é do que um teste de Cumbis natural, ou que a gente vê que chama na literatura de teste de Cumbis da mãe natureza. Olha só, você nem precisa fazer o teste de Cumbis que a gente vai falar daqui a pouco. Se está aglutinando naturalmente, é porque existe imunoglobulina na superfície da hemácia e provavelmente então existe uma anemia hemolítica imunomediada. A gente vê aqui na foto, né? A grande quantidade de hemácias aglutinando. Professor, como é que eu vou saber que isso não é um rouleau? Que é uma aglutinação de hemácias frequentemente observada e visto principalmente em felinos. Você vai fazer o teste de solução com teste de aglutinação em salina. Colocando uma gotinha de solução salina, o rouleau se desfaz, enquanto a autoaglutinação não se desfaz. É um teste que tem 100% de especificidade na anemia hemolítica imunomediada. Muito simples de ser feito. Então, a autoaglutinação, provavelmente, o técnico veterinário do laboratório já vai descrever para você o que está ocorrendo na amostra perfeitamente. E o teste de salina você pode fazer para diferenciar, então, essa autoaglutinação do rouleau. Bacana? Seguindo em frente, então, já saindo agora especificamente do hemograma, né, mas entrando principalmente aí nos testes bioquímicos, a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia, tá? Não necessariamente ainda tem ocorrido uma icterícia, a hiperbilirrubinemia ocorre ainda antes da icterícia, né? A gente vê um aumento da bilirrubina sérica para depois ver o quadro de icterícia, mas frequentemente a gente tem as duas coisas, tá? A bilirrubinúria também é um evento esperado, na verdade ela precede a bilirrubinemia. No cão, muito cuidado, porque a bilirrubinúria até 2 cruzes é natural, pode ocorrer, enquanto no gato qualquer bilirrubinúria é patológica, indicativo de anormalidade. Não necessariamente de hemólise. Tá? Você pode ter bilirrubinúria, por exemplo, em doenças hepáticas, em doenças pós-hepáticas, mas se você está investigando uma anemia hemolítica, este achado é consistente com ela. Hemoglobinemia e hemoglobinúria. Então, a hemoglobinemia, o aumento da hemoglobina sérica, muito cuidado nessa avaliação, principalmente com hemólise
da amostra, que isso pode causar uma hemoglobinemia, tá? Quando que eu posso ter uma hemólise da amostra? Quando você tem uma coleta muito traumática, feita, por exemplo, com vácuo Tanner, ou quando a amostra sanguínea foi congelada. Recomendo que vocês não façam isso, a maioria não faz, né? Não tem por que fazê-lo. Ou se a amostra ficou armazenada, por muito tempo, por período prolongado, pode ocorrer a hemólise da amostra. Isso pode causar uma hemoglobinemia. A lipemia, por si só, não causa hemoglobinemia, mas ela pode causar uma fragilidade eritrocitária e, consequentemente, uma hemólise, levando a uma falsa hemoglobinemia. E, por fim, a gente pode ter uma hemoglobinúria. E, para exemplificar esta hemoglobinúria, eu trouxe aqui a minha querida Oli, paciente da raça Golden Retriever, que eu atendi há muitos anos atrás. Infelizmente, ela não está mais aqui com a gente, porque já faz muitos anos. Realmente não era possível mais ela estar aqui com a gente. Mas depois de um evento hemolítico, olha como ficou a urina da Oli, né? Extremamente escura. É claro que isso não é definitivo. A gente pode ter bilirrubina, pode ter hemoglobina, pode ter mioglobina, pode ter hemácia, pode ter muita coisa que altera a coloração da urina. Tá? Mas no caso dela, era um evento hemolítico. Quando que eu determino uma hemoglobinúria? Quando você tem uma reação M positiva e ausência de hemácia na avaliação do sedimento. Porque se você tiver hematúria, vai dar positivo para o M. Né? Então você tem que ter a positividade para o M mais a ausência de hemácia na análise do sedimento. Isso é consistente com a hemoglobinúria e fortemente sugestivo. Então é um dos critérios que a gente utiliza para determinar uma anemia hemolítica. Então, tanto a hemoglobinemia, como a hemoglobinúria, como a bilirrubinúria, são todos indicativos, podem ser indicativos de evento hemolítico no seu paciente. Tudo bem, pessoal? Então, essas são basicamente as alterações que a gente espera do ponto de vista hematológico e do ponto de vista bioquímico. Vamos revisar? Então, do ponto de vista hematológico, qual o caminho que ele nos mostra? O decréscimo importante do hematócrito, se você fizer hemogramas repetidos, aquele despencar de hematócrito é muito característico. Tá? A presença de reticulocitose, que pode demorar um pouco a se desenvolver, até de 48 até 96 horas, é possível que demore para se desenvolver, mas ela é esperada, ela deve ocorrer. A presença de esferócitos é muito emblemática e muito importante. A presença de eritrócitos fantasmas é muito mais raro de ser descrito, mas pode ocorrer também. A presença de autoaglutinação, e aí pode ser feito o teste de salina para diferenciar do rulô. E por fim, no exame bioquímico, a bilirrubinemia, a bilirrubinúria, a hemoglobinemia e a hemoglobinúria são todos eventos que podem ser observados e que dão mais consistência ao nosso diagnóstico de doença hemolítica e muitas vezes até mesmo de anemia hemolítica de forma imunomediada. Tudo bem, pessoal? Então são essas as alterações que a gente espera. Ah, professor, e como é que eu firmo o diagnóstico? Aí você vai fazer uma investigação a respeito da etiologia, um histórico bem feito, um exame físico detalhado, vai listar todos os fármacos que esse animal ingeriu nos últimos dias, todos eles, mesmo que pareçam de pouca importância, como um vermífugo, não é? A gente vai ver se esse paciente teve carrapato, né, se está medicado para isso ou não. Vamos fazer testes específicos para agentes infecciosos, como, por exemplo, para a babesiose, um PCR. No caso da rangeliose, também um PCR. Podemos fazer o esfregaço de ponta de orelha, que pode indicar diretamente um agente infeccioso. Vale isso também para micoplasmose em felinos e assim por diante. Não é? Não está listado aqui, mas não podemos deixar de falar do teste de Cumbis, né? Que é muito importante quando não há autoaglutinação no diagnóstico da anemia hemolítica imunomediada. E hoje muitos laboratórios veterinários fornecem para a gente na rotina o teste de Cumbis, que nada mais é um teste que determina a presença de imunoglobulina na superfície da hemácia e é muito importante então no diagnóstico da anemia hemolítica imunomediada. Beleza, pessoal? Então vamos discutir um caso que foi discutido com uma aluna na mentoria, tá? Uma aluna minha da mentoria, e ela um dia mandou para mim este hemograma. Coloquei para vocês hoje no Telegram, no Instagram. Muitos de vocês já tiveram contato então com esse hemograma, mas olha que coisa interessante, como é um caso
atípico, né? Então ela mandou esse exame aqui. Olha, professor, estou com esse paciente com sinais inespecíficos e ele está com essas alterações hematológicas, tem algumas poucas alterações sonográficas, então vamos dar uma olhada, né? Então a gente percebe que existe uma anemia, o hematócrito está abaixo do valor de normalidade, é uma anemia considerada moderada, né? No cão, discreta vai de 30% a 36%, abaixo de 30%, uma anemia moderada. Então a gente tem 28% de hematócrito, o VGM no limite superior, mas ainda normal, normocítica, normocrômica, contagem de plaquetas normais e uma discreta leucocitose. Então a gente tem um pouquinho de informação aqui, né? Mas nada que direcione especificamente, até que a gente lê as observações. Presença de autoaglutinação de hemácia. Opa! Então a gente discutiu na aula de hoje, não é? Autoaglutinação é indicativo de anticorpo, de imunoglobulina na superfície da hemácia. E acompanhando então essa autoaglutinação, percebe-se a anisocitose e policromasia, que são indicativos de um possível processo regenerativo. Eu sugeri para ela, discutimos o caso e foi sugerido então, faz reticulócitos e repete esse hemograma dentro de um prazo de 24 a 48 horas. E ela assim fez. Vamos ver? Depois desse período, aí não me lembro bem se foi 24 ou 48 horas, o hematócrito permanecia em 28%. Não houve uma queda brusca do hematócrito. Plaquetas normais, mas a leucocitose aumentou um pouco, sem desvio, uma leucocitose madura, tá? E a aglutinação descrita persistentemente com anisocitose e policromasia. Então percebam que aquelas observações que foram feitas no primeiro hemograma, elas são persistentes no segundo hemograma. E dá uma olhada na contagem de reticulócito. Olha lá, 8% a contagem absoluta, o que nos dá uma contagem de 253.600 células. É regeneração boa? É muita regeneração. Então olha só, pessoal, eu tenho um quadro de anemia, com policromasia, anisocitose, autoaglutinação e reticulocitose muito importante. Pessoal, é um prato cheio para uma anemia hemolítica. Então foi sugerido que ela investigasse alguns agentes específicos, como por exemplo a babesiose, o PCR deu negativo, e o diagnóstico então foi de uma anemia hemolítica imunomediada idiopática, de causa indefinida. E o curioso é que esse quadro aqui, desse caso, fugiu um pouco do que a gente espera, né, da anemia hemolítica. Um quadro de agravo, com queda grave do hematócrito. Curiosamente, esse paciente tinha um quadro relativamente estável. Ele produzia reticulócito, ele foi mantendo razoavelmente o seu hematócrito, não teve uma queda tão brusca. Então a gente pode dizer que foi uma anemia hemolítica subaguda. Ele não estava com sinais graves de anemia, como a gente costuma observar, nem tampouco icterícia, nada disso, né? Então lembra, né, pessoal, doença não lê livro. Então a gente espera um quadro, né, em determinada enfermidade, mas ele não necessariamente vai ocorrer daquela forma que está no livro, ou que está na live do professor Paulo, tá? Então variações ocorrem, mas a gente já tinha elementos e informações suficientes aqui para suspeitar fortemente de uma anemia hemolítica. Então iniciou-se tratamento com esteroide, que é o preconizado pela literatura, e olha que maravilha, em 5 dias de esteroide, o hematócrito já subiu para 35%, houve uma normalização da série leucocitária e a autoaglutinação já não constava mais nas observações do hematologista. Tá? Então esse animal foi acompanhado por muitos meses posteriormente, foi feito o desmame do esteroide, ele estabilizou, o hematócrito subiu lá para cima de 40 e tantos %, e ele vem sendo acompanhado até hoje sem alterações posteriores. Então é esse tipo de trabalho, pessoal, esse tipo de trabalho, Vete, que a gente faz na nossa mentoria, né? Esse auxílio aí nos casos do dia a dia, né? Na nossa discussão, que é tão importante, né? A gente poder discutir e trocar uma ideia a respeito dos nossos casos. Então esse é um caso da mentoria que mostra como que a gente trabalha dentro dos nossos cursos e dentro do da nossa mentoria. Bacana, Vete? Olha, espero que você tenha gostado da aula de anemia hemolítica. Lembrando, então, que a gente teve problema técnico.
eu tive problema técnico e não pude transmitir ao vivo. Isso não quer dizer que eu não vá responder as suas dúvidas. Então vai lá no Instagram ou aqui no próprio YouTube, manda dúvida que eu vou responder para você. Bacana, Vete? Um grande beijo, foi um grande prazer estar aqui hoje. Tchau!